vamos compor, então, a mesa de debates desta manhã. Gostaria de convidar os palestrantes, Bernard Api, diretor do Centro de Cidadania Fiscal, professor Fernando Rezende, doutora Ana Carla Abrão Costa e professor Nelson Machado. Ele que é consultor e professor na Escola de Economia de São Paulo, FGV, agente fiscal de rendas aposentado, formado em Direito pela UNB, doutor em Contabilidade e Controladoria pela FEA USP, autor do livro Sistema de Informação de Custos, Diretrizes para a Integração ao Orçamento Público e a Contabilidade Governamental. Ele também foi ministro de Estado da Previdência Social. Bem, boa tarde a todos. Vamos ao debate aqui. Demorou demais para chegar a Filipeta, então está difícil para organizar aqui o conjunto de perguntas. Mas, antes de começar a fazer as perguntas, eu queria parabenizar, desde logo, os nossos expositores que nos brindaram aqui com brilhantes exposições e bastante esclarecedoras. É claro que, seguramente, esse debate com 20 minutos não é o suficiente, viu, cara? Precisariam aqui, pelo menos, uma tarde inteira para fazer o debate. Mas, infelizmente, o desejo e a realidade, às vezes, não andam juntas. Eu separei aqui as perguntas, vou começar primeiro com as perguntas do API. Para a gente organizar, eu vou fazer o conjunto de perguntas do API, depois do professor Fernando e, por último, a Carla. E a gente consegue reservar uns 2 minutinhos final para o encerramento e as palavras de cada um deles. Primeiro para o API. API, para resolver a guerra fiscal, não é necessário, antes, prover aos Estados mecanismos de desenvolvimento industrial e alternativas ao incentivo fiscal? Se um imposto sobre o valor adicionado deve incidir sobre o consumo e não a produção, não seria o caso de substituir por uma sales tax, imposto sobre vendas ao consumidor? Essa é uma questão interessante, essa disputa aí. Eu vou botar mais uma, porque aí já ajuda. Caso as alíquotas interestaduais do ICMS venham a ser realmente reduzidas, a restituição de créditos acumulados pode se tornar um novo instrumento de competição entre os Estados? Além dos parabéns, etc., pela brilhante didática palestra, na sua opinião, o que prejudica o modelo Zona Franca de Manaus? Foi a guerra fiscal? Então, 3 perguntinhas simples que ele vai responder em 4 minutos e meio. Tá bom. Eu vou tentar ser bem rápido. Primeiro, a questão da política de desenvolvimento regional é importantíssimo, e aí eu concordo totalmente, o que o Fernando colocou. A gente tem que repensar o modelo federativo do país e olhar isso como um todo. Agora, eu acho que isto não deveria ser um impeditivo para discutir a questão da reforma do ICMS, até porque, hoje, mudar o ICMS ajudaria muito a resolver a crise. Ao mudar o ICMS, o conjunto dos estados ganha receita. Ao mudar o ICMS, eu resolvo um monte de problema que prejudica a produtividade da economia brasileira. A economia cresce mais, ajuda você a sair da crise. Eu realmente acho assim, acho que não deveríamos esperar ter uma solução, grande acordo sobre qual deve ser o modelo federativo e desenvolvimento regional do país, para poder dar um passo adiante que ajuda a gente a sair da crise. Agora, sim, eu acho que a Ana Carla colocou claramente, o momento é péssimo para discutir isso, infelizmente, a situação de crise dos Estados é muito ruim. É muito estranha a situação. Quer dizer, a situação é a seguinte, olha, eu tenho uma mudança aqui que, se for feita, ajuda a sair da crise, olhando o todo. Mas a situação de crise dificulta muito eu poder discutir essa mudança. Eu acho que nós temos que dar aqui um momento de ter grandes iniciativas, ter grandes líderes, alguém que consiga resolver essa equação, porque a verdade é que, se é uma equação que for resolvida, ela ajuda a gente a sair dessa situação de impasse que a gente está hoje. Eu depois, no final, vou falar um pouquinho mais sobre isso. Segunda questão de trocar o ICMS, o Imposto ao Valor Agregado, para um sales tax, um imposto de vendas a varejo. Senhores, sales tax funciona nos Estados Unidos, onde a sonegação é pequena e a alíquota do imposto vai de 5% a 8%.
No Brasil, como eu falei, a alíquota só de ICMS e PIS/COFINS, sem o IPI, é de 37%. Vocês acham que tem alguma chance de eu cobrar do varejo 37% e não ter sonegação? Me digam. Alguém nessa sala acha que isso é possível? Se tiver, ok, vamos lá defender a proposta. É impossível, não dá. Só dá para cobrar esse nível de imposto através de um IVA, não dá para cobrar esse nível de imposto, principalmente num país como o Brasil, no varejo. Tá certo? Infelizmente, essa é a nossa... Sales tax não é solução para o Brasil. Ponto. Só se a gente quiser baixar a carga tributária. Terceiro, a questão dos créditos acumulados pode ser uma alternativa à guerra fiscal. Eu claramente não entendi totalmente a pergunta, mas... o que eu voltei a falar, o que eu falei lá é importante, que se você não resolver o problema do acúmulo de crédito, junto com a mudança, a redução de alíquota interestadual, nós vamos criar um problema grande para as empresas, além do que a gente tem hoje. E isso exige que tenha uma situação que seja coordenada para os estados, que de fato tenham um sistema que impeça o acúmulo de crédito. Isso é fundamental ter. De fato, se não tiver, sim, aí sim, nós vamos gerar distorções enormes, e aí talvez comece a ter uma guerra fiscal até boa, quer dizer, o Estado que devolve crédito vai atrair investimento, o Estado que não devolve não vai atrair. Mas é horroroso, não sei muito mais. Com relação à Zona Franca de Manaus, eu não acho que seja a guerra fiscal que prejudicou a Zona Franca de Manaus, não é isso, a Zona Franca de Manaus é um conceito ruim. Você quer desenvolver o Amazonas? Legal, mas a melhor forma de desenvolver o Amazonas não é dando incentivo industrial. Vou ser bem claro, a conta é pior que isso, tá? Mas, no mínimo, 50% dos benefícios para a Zona Franca de Manaus viram custo de logística. Do que resta, que é no máximo 50%, pelo menos metade deve ser lucro das empresas, e o lucro não fica nas zonas. E o que sobra, que é no máximo 25%, é que virá renda na região. Ou seja, eu gasto 100 e gero 25% de renda na região. Se eu passasse de helicóptero e jogasse o valor da renúncia de IPI em cima de Manaus, a população ia estar melhor do que ela está hoje com a Zona Franca de Manaus. Essa que é a verdade. O modelo está errado. É isso que a gente tem que repensar, tá certo? Acho que era basicamente isso. Agora, o modelo do ICMS é parecido, tá? O modelo da guerra fiscal é parecido. Vamos pensar um pouco nisso. Será que é o melhor modelo de desenvolvimento regional do país? No fundo, é essa a questão. Obrigado, Api. Doutor Fernando, vamos lá. O aumento no limite de faturamento do Simples Nacional não seria a reforma tributária possível e imposta pelo governo federal, já que os estados não chegam a um consenso? Primeira pergunta. São 3 também, 5 minutos e meio. Segunda, a ampliação da agenda da reforma para abrigar todo o modelo federativo, adequando ao atual perfil regional do Brasil, não seria colocar à presente discussão um obstáculo tão grande quanto aqueles que têm impedido o equacionamento das questões tributárias, em particular do ICMS? E uma terceira, essa bem mais simples, para onde ir? Depende do onde queremos chegar, diria o gato socrático. Muito bem. Muito bem lembrado desse seu livro. Sem a coordenação do governo central, conseguiremos chegar a algum lugar? São só essas 3. Vou começar pelo fim. O gato socrático é uma recomendação óbvia para a saída do labirinto. Precisa saber aonde quer chegar. A nossa federação está num labirinto. E a saída desse labirinto federativo, nós temos que ir para onde? Nós temos que ir para onde aponta o futuro do Brasil. Futuro do Brasil, o Brasil está numa encruzilhada. E essa pergunta é muito apropriada. Numa encruzilhada onde a escolha do caminho certo precisa responder a 2 perguntas. Primeiro, como é que nós vamos evitar o retrocesso que já está acontecendo? O retrocesso no campo das políticas sociais e o retrocesso nas perspectivas de crescimento da economia brasileira. E para evitar o retrocesso, é preciso que a nossa caminhada
abra espaço para novos investimentos e para programas que removam as enormes restrições que os empresários enfrentam para serem produtivos no Brasil. Ora, nós não vamos fazer isso com posturas mesquinhas, miúdas. Nós precisamos de ousadia. Não por acaso o ideograma chinês é o mesmo, para crises e oportunidades. E não por acaso a China, quando estava no meio de uma enorme crise, resolveu tomar decisões estratégicas importantes e se transformou na potência do século XXI. Então, eu acho que a gente tem que parar de pensar miúdo, a gente tem que parar em pensar grande. Não é a reforma possível, é a reforma necessária. Enquanto a gente estiver achando no possível, não faremos o impossível, porque o impossível depende de vontade, não depende de mais nada do que isso. É claro, eu podia, a essa altura, estar confortavelmente deitado no meu travesseiro. Mas eu acho que não é assim. Eu acho que a gente tem que achar que é possível, sim, fazer reformas melhores do que apenas nos concentrarmos em coisas pequenas. Coisas pequenas é isso, é plio simples. É simples, não, é complicadíssimo. É simples no nome, mas é extremamente complicado, como qualquer empresa que tem que se relacionar, empresas do simples com empresas do não simples, cria uma enorme complexidade. Então, não é por aí, não é pela comodidade que nós vamos resolver a competitividade. Terceiro, já falei, né, da reforma abrangente. Eu fiquei muito feliz em ver a última manifestação da nossa secretária. Realmente, foi importante, foi, o Estado de Goiás certamente se beneficiou dos incentivos fiscais, mas está na hora de parar. Eu insisto, para concluir, nos meio minuto que falta. Nós devíamos parar de discutir o ICMS por um momento, negociar um armistício dessa guerra. Armistício, assim, mais ou menos como o acordo com o Irã. Né? Não, eu estou falando sério. Estou falando sério, um acordo com o Irã é assim, vamos negociar um pacto, para de fabricar a bomba está por aí, né? E vamos achar um momento de sair desta situação. Né? Então, o nosso armistício é um acordo com o Irã. Um acordo com o Irã diz assim, tem que convalidar? Eu acho que tem. Em 75 fizemos isso. Temos que convalidar, não dá para passar uma borracha no passado. Tem que convalidar e negociar um prazo. Temos aqui 4 anos que não dá incentivo mais nenhum. Proibição para valer. Qualquer um que dê um incentivo ao arrepio da lei é crime. Crime por lei. E vamos discutir como é que nós vamos sair desse problema. Aí tem coisa para fazer, temos que repensar, talvez, o nosso amigo Ricardo Varzano pensou lá atrás no modelo do barquinho. Lembra disso, Clóvis? Eu lembrei disso agora, sentado ali, olhando. Né? Que não era viável naquele momento, porque a receita líquida federal era muito menor do que a estadual. Hoje, talvez já seja viável a gente tirar o barquinho do naufrágio que ele foi cometido lá atrás. Pensei nisso, assim, por acaso. Repensar coisas que nós já discutimos há muitos anos, que não eram viáveis naquele momento, e agora, de repente, podiam ser nas novas opções tecnológicas que nós temos. Então, é isso. Sim, tem que pensar grande. O Brasil não comporta, e o futuro do Brasil não comporta a gente continuar pensando pequeno. Obrigado, professor. Agora, para a nossa convidada aqui, né? Ana, algumas perguntas. O fundo proposto pelo Luiz Levy, composto de recursos repatriados, é factível? Não é uma proposta que pode acabar deixando os estados a ver navios? Lá em Goiás é mais difícil, né? Se não conseguirem repassar esses recursos.
é uma pergunta. A outra aqui, interessante, viu, Carla? Não fique triste e nem brava com ela. Em função da crise e do desequilíbrio fiscal gerado em alguns estados estão propondo aumentar as alíquotas do ICMS, inclusive algumas já bastante elevadas. Por que, em vez de elevar essas alíquotas, não aproveitam esse momento para reduzir os incentivos fiscais do ICMS concedidos ilegalmente? Isso está sendo considerado e discutido? A terceira, para a senhora como secretária da Fazenda de um Estado, qual a importância, em um momento de crise da autonomia e da valorização da carreira de auditores fiscais estaduais, como forma de tentar melhorar a arrecadação? São 3 perguntas também. 5 minutos e meio. Que você... Ok, vou tentar ser bem sucinta aqui. Bom, em relação ao fundo de repatriação, ao fundo de compensação e fundo de desenvolvimento regional, de infraestrutura, eu sou muito cética. Se os recursos de repatriação vão ser suficientes ou não, essa é a grande questão. De fato, há incentivos, a lei está desenhada de uma forma que há incentivos, há essa quantidade de recursos, há vontade dessas pessoas de trazerem esses recursos para cá. Por isso que eu disse que esse é o nó dessa discussão nesse momento. Qual o tamanho desse fundo? Ele existe, não existe? Ele vai ser constitucional? Isso o governo já sinalizou que sim, mas é a grande interrogação que existe nesse tripé que eu coloquei. Particularmente, enquanto não tivermos, nós, os estados, clareza em relação ao volume desses recursos e se eles, de fato, são suficientes, eu tenho certeza que vai ser muito difícil avançar na reforma. Em relação à crise e aumentos de impostos, particularmente, aí é uma posição minha, do governo do Estado, e isso tem sido externado, inclusive nas reuniões do CONFAS. Nós até estamos fazendo alguns alinhamentos de tarifa, mas esse movimento de subir imposto, pelo menos em Goiás, a gente tem evitado. E evitado porque a gente entende que o impacto disso sobre a arrecadação no final do dia pode ser muito pior, agravando a crise. Então, nós estamos trabalhando muito mais na linha de corte de gastos, e firmemente, do que, efetivamente, aumento de impostos. É claro que, quantas vezes eu já não ouvi, secretária, tira os incentivos que a arrecadação sobe. Mas são contratos perfeitos, são contratos que vigoram até 2040, são incentivos que, hoje, a gente não sabe o impacto disso para Goiás. Porque o Bernardo bem colocou, muito disso vem para compensar o custo de frete. Goiás está lá no centro. Distribuir a partir de Goiás não é uma coisa óbvia. Gera-se algumas, talvez várias, ineficiências, sim, mas, por outro lado, hoje Goiás tem um polo farmacêutico lá, que é um polo que é único no país, e que tem, sim, que distribuir para o resto do país. Existe um grau de competitividade que Goiás tem que é vinculado à concessão de incentivo, definitivamente. Quanto disso está bem calibrado, não está? Essas são questões que nós estamos procurando discutir, procurando entender. Mas, definitivamente, retirada de incentivos para resolver a crise fiscal não é solução para Goiás. E é aí, inclusive, que vem toda a insegurança, quando o Bernardo fala, mas vai ajudar a resolver a crise dos estados se fizer o acordo do ICMS. Mas é muito difícil chegar hoje para um estado como Goiás e dizer, vamos fazer porque vai aumentar a arrecadação. Existe uma dinâmica aí. Quantas empresas não podem fechar e ir embora de Goiás? Eu até, assim, eu ouço muito isso do empresário que senta na minha frente e fala assim, não, secretário, se não me der incentivo, eu vou embora. Claro que existe um exagero aí, claramente, existe aí uma busca de barganha, certamente. Mas, por outro lado, hoje nós não temos instrumentos para medir isso, de forma a nos dar segurança de que nós não vamos ter a indústria automobilística inteira, que já está em crise, e que hoje tem lá 2 fábricas enormes em Goiás. Mais uma vez, vocês me perguntarem, faz sentido ter uma indústria automobilística em Goiás? Não sei.
Podemos fazer conta e ver se faz ou não. Mas hoje a realidade, a crise é tal que uma indústria como essa, se a gente tira o incentivo, ela vai embora. Quantos mil empregos isso representa para Goiás? Então, é um pouco mais complexo no dia a dia do que conceitualmente. Conceitualmente, eu não tenho a menor dúvida. A gente olha o todo e fala, não, mas isso aqui vai aumentar a arrecadação, vamos resolver, isso vai ajudar a sair da crise. Mas existe uma dinâmica, existem particularidades que nos colocam numa situação de muita insegurança. Vocês imaginam? Eu não consigo chegar para o meu governador e falar assim, governador Marconi, não, tira os incentivos que a gente resolve a crise fiscal do Estado. Primeiro que eu acho que a crise fiscal tem que se resolver pelo lado do corte de despesa. A máquina é grande, ineficiente, desperdiça recursos, a qualidade do gasto é péssima, e é isso que nós estamos trabalhando. A discussão sobre os incentivos, vamos trabalhar também. O que é eficiente, o que não é eficiente, porque, mais uma vez, foi fundamental para Goiás chegar até aqui. Temos que fazer a discussão daqui para frente? Temos e estamos fazendo, mas com muita responsabilidade e muita cautela, porque, de fato, existe hoje uma insegurança em relação ao que isso pode representar para o Estado. E, finalmente, em relação aos auditores. Nós estamos, no caso específico de Goiás, primeiro que a parceria com os auditores fiscais em Goiás é de primeiríssima. Assim, eu consegui, e realmente, em todas as oportunidades que eu tenho, eu deixo bem claro, eu consegui um relacionamento com o fisco em Goiás, com a Receita, da qual eu me orgulho muito e digo para eles que, para mim, é um voto de confiança. Goiás tem conseguido realmente manter a sua arrecadação, como eu disse aqui, via todo o processo de intensificação da ação fiscal. E eu falo isso, e não falo aqui porque eu estou numa casa, né, de auditores fiscais, eu falo isso em Goiás em todas as ocasiões. Inclusive, eu tenho a honra de que eu vou receber uma medalha dos auditores fiscais no dia 21, que meus parabéns já antecipadamente, que é o dia do auditor fiscal, e porque eu tenho realmente dito que o reconhecimento à categoria é fundamental. Essa é uma categoria que faz toda a diferença sempre, mas num momento como esse, e Goiás é exemplo disso, tem feito uma diferença enorme. A gente conseguiu, nos últimos meses, aumentar nominalmente a arrecadação de mês a mês, e foi 100% a atuação da ação fiscal. E, paralelamente, o que a gente está fazendo é justamente discutir a carreira dos auditores fiscais em Goiás, que é algo que é uma demanda da categoria há muito tempo. Em Goiás, a gente tem alguns problemas da carreira, problemas de ascensão e achatamento, e nós estamos trabalhando isso. É o compromisso que eu fiz com a categoria, que até o final do ano a gente teria uma nova lei para levar à Assembleia e defender junto à Assembleia para a valorização da categoria e, de fato, ter uma nova carreira que represente a importância da categoria. Dado o adiantado da hora, eu vou dar 1 minuto para cada um para suas despedidas. Doutor Api, 1 minuto, só porque já... Tá bom. Eu quero reservar 5 para mim, claro. Tá bom. Bom, obviamente não dá para discutir grande coisa aqui, mas eu concordo totalmente com o Fernando, dizendo que esse é o momento de pensar grande. Esse é o momento de pensar grande para ver se a gente encontra uma solução para esse imbróglio que a gente está. Esse pensar grande certamente passa, não só no âmbito estadual, mas no âmbito federal, por repensar a trajetória de crescimento de despesa no longo prazo e, quem sabe, com isso, criar condições para até ter alguma margem maior de flexibilidade no curto prazo para poder fazer as mudanças sem deixar os estados muito apertados. E eu pensar grande significa repensar tudo, inclusive todos os mecanismos de transferência de receita da União para os estados, que é uma sobreposição de camadas. Isso é o Fernando que me ensinou. Por exemplo, se São Paulo tiver um ganho com a reforma do ICMS, dinâmico, não estou nem falando de estático, mas dinâmico, por que não repensar o que o SUS transfere de recursos para São Paulo e usar isso para resolver o problema de outros estados? Porque aqui a gente só olha por pedaço, olha o SUS, mas não olha o todo. Olha o todo, vamos olhar o todo. Olhando o todo, a conta, se resolver os problemas, a conta é positiva. Só uma coisa muito rápida, Fernanda, essa ideia de convalidar no curto prazo para discutir depois, não dá, não funciona, por um motivo muito claro. Se você fizer isso, primeiro que você não consegue controlar.
Isso é um problema sério. Quer dizer, não pode conceder novo incentivo, mas você não consegue controlar. Segundo, porque, mesmo que eu faça isso, a empresa que já está aqui tem benefício, outra empresa que vai entrar não vai ter. Ela já entra com um problema competitivo e eu travo o investimento. Infelizmente, essa não é a solução. Queria só fazer um comentário em cima do que o Bernard falou, sobre a questão de pensar grande. E aí até eu vou também puxar uma fala do Fernando. O Fernando falou, os estados estão num abraço dos afogados. É pior do que isso, Fernando. Na verdade, está cada um nadando para um lado. Não está nenhum abraçando no outro, não. Está todo mundo afogando sozinho. Então, a situação é um pouco pior. E aí, pensando nisso e pensando grande, eu, infelizmente, acho que nós voltamos à década de 90. O país perdeu esse tempo todo. E nós hoje temos que discutir, aí pensando grande, algo que seja, de fato, uma solução para os estados. E acho que pode ser uma oportunidade também. Assim como a gente teve renegociação das dívidas dos estados lá na década de 90, eu acho que nós estamos numa situação tão ruim quanto aquela. Só que aquela nos trouxe como resultado a lei de responsabilidade fiscal, a privatização dos bancos estaduais, ela trouxe aí um conjunto de avanços institucionais muito importantes que nos permitiram viver até aqui. Nós demos agora uma outra escorregada. Eu acho que é momento, talvez, também da gente fazer, como fez lá atrás, um programa de consolidação fiscal, e a gente usou esse termo outro dia, né, Bernard, nas discussões, um programa de consolidação fiscal condicionado a novos avanços institucionais. E acho que, naquele momento, até nem pensei nisso, mas a reforma do ICMS pode estar nesse conjunto de avanços institucionais, ou, pelo menos, essa parte da reforma tributária. Vamos renegociar as dívidas, vamos dar fôlegos aos estados. Os estados podem ser a solução e a reversão para essa crise, desde que, então, vamos fazer convergência de alíquota, vamos privatizar as empresas que ainda estão por aí sangrando os governos regionais, vamos fazer leis de responsabilidade fiscal estaduais que garantam a sustentabilidade fiscal de longo prazo. Então, acho que a gente chegou nesse momento. Então, quando o Bernard falou, vamos pensar grande, eu penso grande olhando os estados como a solução para essa enorme crise que a gente vive hoje. Então, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Ana Carla. Eu vou pedir licença e desculpas por sair antes, mas é que eu tenho uma reunião em São Paulo, 2h30, então eu tenho que sair correndo. Mas muito obrigada. Tá bem, ok, fica tranquilo. Por economia processual, vai tirar foto ali, mas nós vamos continuar falando, tá? A palavra aqui com o professor Fernando. O caminho da saída significa mudar o foco da discussão. Deixa de lado, por enquanto, o ICMS e vamos discutir o orçamento dos estados. Como foi mencionado aqui, inclusive pela secretária de Goiás, todos os estados estão com uma situação orçamentária absolutamente impossível de sustentar. Eu venho falando isso há algum tempo e vou propor reinstituir um projeto que eu comandei por muito tempo na Fundação Getúlio Vargas, de um fórum fiscal dos estados brasileiros, mas vou propor a reinstituição disso para discutir a questão orçamentária. Que se há alguma coisa que possa unir os estados no debate e parar com essa briga que não tem fim, é eleger um elemento que seja comum a todos. E isso acho que pode ser uma forma diferente de pensar a discussão da crise federativa e do problema dos estados. Não vai chegar o bote da guarda costeira italiana para salvar a tempo os afogados que estão abraçados ou estão dispersos no mar Mediterrâneo. Esse é o caminho que eu acho que a gente precisa trabalhar. Obrigado, Fernando. Bem, para fechar aqui, eu vou aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte: efetivamente, a gente precisa pensar grande e talvez pensar de novo a questão dessa reforma. Nós estamos discutindo aqui muito concentradamente na questão do ICMS, mas os problemas do sistema tributário são comuns a todos os tributos.
Então, nós temos um contencioso fiscal cada dia mais complicado, cada dia mais tomador de tempo, uma complexidade na legislação. Aquilo que se foi falado ontem, do sistema de administração tributária é complexo, porque os tributos também o são, a qualidade do imposto é ruim, portanto, a qualidade da administração não pode ser melhor. Então, pensando nisso e tendo presente também a crise federativa, a alta carga tributária regressiva, a disputa entre os tributos diretos e indiretos, o uso inadequado de determinados tributos que deveriam ser neutros, mas são usados para fazer política fiscal, política de investimento ou até de distribuição de renda. Então, pensando nessas questões todas, nós do CECIF começamos a pensar, não substituir a discussão de reforma que está colocada, mas colocar de novo um outro ponto, né? Um pouco aproveitando aqui a oportunidade, vamos botar a bola no chão de novo, vamos botar a bola no chão, sem perder as possibilidades e oportunidades que possam continuar a questão da reforma do ICMS, PIS/COFINS, mas algumas questões a gente precisaria começar a repensar, talvez até de uma maneira diferente. Eu vou fazer uma rápida exposição para abrir a possibilidade para o doutor Eurico, à tarde. Não percam o discurso do encerramento, que ele vai detalhar isso que eu vou falar aqui. O que eu estou falando? Nós estamos discutindo que a gente precisaria consensar alguns princípios para uma reforma do sistema tributário. Do sistema tributário. Quais são os princípios que a gente acha que são relevantes? Simplicidade e transparência. Isso é fundamental. Isonomia no tratamento e na tributação. E neutralidade nos tributos, ou seja, ele não induzir a forma de organização das empresas, das companhias. O imposto não pode induzir nem localização espacial, nem formação organizacional. Então, para a gente caminhar para isso, nós estamos pensando, sem prejuízo de outras questões que possam ser debatidas e aprofundadas, nós estamos pensando em 4 ideias forças que a gente precisaria discutir, pensar e, na medida do possível, encaminhar isso jurídica e politicamente no decorrer do tempo. A primeira ideia força é que a gente precisaria ter os impostos nossos, inclusive a contribuição da PIS/COFINS, que ele tivesse uma incidência sobre uma base de cálculo líquida de tributo, um pouco naquilo que o API referenciou na palestra dele. Então, a base de cálculo tem que ser líquida de imposto, para a gente ter uma base única, para ficar fácil dizer, olha, esse produto tem tanto de imposto indireto, de IPI, de ICMS, de PIS/COFINS, assim por diante. Isso torna claro e elimina uma grande parte do contencioso que está discutindo se COFINS faz parte da base do ICMS, se o ICMS vai badando, enfim, essa confusão toda. Segunda ideia força, a gente discutir a questão e aprovar a questão do crédito financeiro. Se nós estamos trabalhando com sistemas de crédito e débito do tributo, ICMS, PIS/COFINS também trabalha com isso, um IVA sujo, a gente deixa claro, não, vamos fazer crédito pleno. Imposto pagou o imposto, acredita o imposto na fase seguinte, e assim por diante. Imposto contra imposto e integral. Claro que aí depois vai ter que pensar a maneira de devolver, onde acumular, etc, etc. Mas essa também seria uma ideia importante. Mas fala, não, mas isso quebra o Estado. Não, o que eu estou dizendo é que a gente tem que mexer nisso e, claro, para compensar, para não ter impacto, você muda a alíquota. Tem um impacto, tem que combinar isso. Se a alíquota está com 18 porque é por dentro, se fizer a alíquota, ela passa para 21, para 25, se ela é para quanto? Faz a conta e pronto, está resolvido. Mas um debate claro, transparente. Terceira ideia, força, é a gente discutir a isonomia da tributação da renda pessoal. Nós temos uma profunda distorção na tributação da renda pessoal. Renda pessoal praticamente só paga nós como empregado e que temos a retenção na fonte, só, o resto não paga nada. E é uma bruta de uma confusão dos vários regimes, a não tributação da distribuição do lucro, que faz sentido, mas da maneira como está sendo usada hoje, só faz tributar ou induzir as pessoas que estão no setor privado a caminhar para a pejotização. E é um imposto que ele pode ser efetivamente progressivo. Faz sentido ele ser progressivo.
E pode ter um sentido muito forte até de diminuir a necessidade de transferências sociais que nós fazemos, e fazendo uma ponte com a discussão que o Fernando tem colocado de mexer na discussão do orçamento. E a quarta ideia força seria isonomia no tratamento das atividades. Hoje nós temos as mesmas atividades com tributação absolutamente distinta, dependendo da maneira como ele se organiza. Então, esses são os 3 princípios básicos que a gente acha que a gente precisaria conversar, discutir sobre eles, amadurecer e fazer uma discussão com a sociedade e, a partir desses princípios, essas 4 ideias forças. Eu não vou aprofundar nisso por conta do tempo e também porque eu não sei aprofundar mais que isso. Muito obrigado. Agradecemos as palavras, Dr. Nelson Machado.